Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E novamente eu reitero aqui o motivo de eu estar realizando poucas intervenções aqui no canal neste mês e no mês anterior. Pela graça de Deus, nós estamos numa atividade bem intensa em nossa igreja local e devido a isso, ao discipulado, aos batismos, nós estamos com pouco tempo aqui para gravar vídeos, mas estamos aqui combatendo o bom combate da fé, viu? Fica tranquilo. O pastor Paulo tem me ajudado, o pastor Paulo Romero me autorizou a fazer cortes dos seus vídeos, então nós estamos trabalhando, tá bom? Eu só estou aqui me justificando porque eu tenho prazer e alegria de estar aqui com você, mas devido a uma atividade intensa que está acontecendo na nossa igreja neste ano, no primeiro semestre, agora no início do segundo, nós estamos com pouco tempo. Mas assim que sobra um tempinho, a gente vem aqui para gravar. O internauta me mandou aqui um vídeo onde um calvinista terraplanista, ele fez uma citação a meu respeito de um vídeo que eu fiz anteriormente. E neste vídeo, o que acontece? Eu falo que a teologia liberal nasceu dentro do calvinismo. E aí, então, ele vai ler um texto de Roger Olson para dizer que eu me equivoquei, cometi um erro histórico e, na verdade, não é isso que aconteceu. Então, vamos aqui passar o vídeo, depois eu vou explicar, vou ler o texto, porque eu tenho todos os livros do Roger Olson em português e também alguns em inglês. E, infelizmente, esse indivíduo ele é um tanto desonesto, porque eu até entendo que ele poderia questionar, duvidar, enfim, a minha fonte, ela pode ter errado, tá certo? Embora a minha fonte é um dos papas do calvinismo no Brasil. Então seria estranho o próprio calvinista ter errado e atribuído à Igreja Reformada o pecado da teologia liberal. E eu vou mostrar isso para você aqui. Então fique atento que o nosso vídeo será histórico e lhe trará conhecimento desse fato aqui, que eu acho que vale a pena você saber. Antes, rapidamente, deixa eu dar aqui os nossos recados. Neste mês de agosto, nós vamos novamente sortear a série do pastor Walter Marty. Então, você que quer ganhar o Império das Seitas, vá lá, se inscreva na nossa plataforma do Apoie-se, coloca lá já o teu cadastro completo com o seu endereço, faça a contribuição que Deus tocar no seu coração e você poderá, no dia 30, às 22 horas, ao vivo aqui no canal, ser sorteado com esta série do pastor Walter Marty. Também vamos sortear um outro livro do pastor Paulo Romero. Então fique ligado aí que com certeza será uma bênção. Se inscreva lá, contribua, nos ajude. Nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Outra questão interessante é que nós temos um aplicativo muito útil para você ter aí no seu celular. É o aplicativo do CACP. Ele está conectado com o nosso site, cacp.app.br. E lá no cacp.app.br tem 30 mil artigos. Logo, se você tem um aplicativo, os 30 mil artigos estarão à sua disposição. É só você usar a lupinha que ele procura dentro do app e traz aí no seu celular. Outra informação importante é que o canal está a todo vapor. Se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho, porque todos os dias, apesar da minha correria, temos vídeos aqui no canal. Amém? Vamos lá então para ver aqui o fake news calvinístico. Eu quero dizer que não é todo calvinista que entra pelo caminho da ignorância. É que existe um grupinho aí, porque assim, eu já escrevi isso no meu livro há mais de 10 anos atrás, que o Nicodemos, o Hernandes, e esse pessoal aí, John Piper, esse pessoal que gera esses calvinistas, eles são, como disse um outro professor de linha reformada, pessoas que têm que estar presas na jaula. São feras bestiais, disse certo professor calvinista reformado. E realmente esses caras são, assim, pessoas que não
consegue suportar a contradição. A verdade tem que ser deles. Inclusive, para eles, a verdade não é o evangelho, mas sim o calvinismo, que o calvinismo para eles é o evangelho. Então, isso para mim é uma blasfêmia. Não é só uma questão de doutrina certa ou errada ou de heresia. É blasfêmia, porque arminianismo não é o evangelho, calvinismo não é o evangelho. São interpretações da soteriologia, não são o evangelho. Isso é arrogância, petulância e presunção da parte destes indivíduos. Mas, obviamente, não estou aqui generalizando. Vamos ouvir aqui o meu vídeo adulterado e depois eu volto para explicar. O fato que esse liberalismo teológico nasce no calvinismo alemão não tem como ser mudado. Não adianta você achar ruim. Não adianta você ficar bravo comigo. É fato histórico. No livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, de Roger Olson, na página 30, é dito: o século XVIII, a partir da época de Limborch, muitos arminianos, em especial aqueles na Igreja da Inglaterra e nas igrejas congregacionais, mesclaram o arminianismo com a nova religião natural do iluminismo. Eles se tornaram os primeiros liberais dentro do protestantismo. O historiador arminiano Roger Olson reafirma isso em seu livro. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, um livro maravilhoso, Roger Olson. Então vamos lá. Primeiro, ele só leu um pedacinho aqui do texto e ele ainda tirou o texto do contexto. Tá? Estes arminianos aqui, na página 31, o Roger Olson vai dizer que são os representantes do arminianismo de cabeça. Então não é aquele arminianismo teológico, é o arminianismo de cabeça. Continuando o texto, que ele para de ler, ele não continua fazendo a leitura, estou pondo aí na tela para você ler, Roger Olson vai dizer assim: se o arminianismo clássico foi o responsável por isso, tal coisa é duvidosa. Essas pessoas abandonaram radicalmente Armínio e os primeiros remonstrantes, assim como Friedrich, aí eu vou tentar ler aqui, tá? Schleiermacher, o pai da teologia liberal alemã, abandonou Calvino. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Primeiro, ele adulterou o texto de Roger Olson. Ele não continuou lendo. Roger Olson está explicando aqui das igrejas inglesas congregacionais e não de todo o protestantismo. Por quê? Porque, segundo o próprio Roger Olson, este tema de teologia liberal surge primeiro na teologia reformada, calvinística, uma reação ao calvinismo mais extremado, e esse Friedrich é o autor dessa questão. Tem um artigo lá no site do CACP, aonde o próprio Roger Olson, em um artigo, ele explica isso. Ele fala, como explico em meu livro, estou pondo aí, alguns remonstrantes do final do século XVII e XVIII, termo original para arminianos na Holanda, caíram em algo parecido como que mais tarde se tornaria o protestantismo liberal. Aí ele vai citar Philipp Limborch, que foi um deles. Eu me refiro a eles como arminianos de cabeça e os distingo dos fiéis seguidores de Jacó Armínio como John Wesley, arminiano de coração. Ele continua no seu texto e diz assim: assim, a calúnia que o arminianismo deu origem à teologia liberal é falsa. Se alguma coisa é mais verdade, é que o calvinismo deu origem à teologia liberal. Quem falou isso? Quem falou isso? O nosso querido aqui, Roger Olson, que é não só teólogo, mas professor de história da teologia. Ele escreveu um livro sobre isso. Mas deixa eu explicar para você.
nada disso que eu acabei de falar é relevante para o calvinista. Ele olha para os demais teólogos, claro que não são todos, né? Mas eles olham para os demais teólogos e o que eles veem? Eles veem apenas erro, eles não conseguem ver os fatos. Eu estou pondo aí na tela, queridos, no livro do professor, teólogo, renomado aqui no Brasil, Augusto Nicodemos, o que estão fazendo com a igreja. Eu já mostrei esse livro aqui, eu já citei esse livro. O doutor Augusto Nicodemos diz com todas as letras que o pai da teologia liberal é o reformado Friedrich, aí eu vou tentar replicar esse sobrenome, Schleiermacher. Esse indivíduo Friedrich aqui, segundo o doutor Augusto Nicodemos, que diz que ele era reformado, calvinista, é o pai da teologia liberal. Não pouco eu usei o vídeo do próprio doutor Nicodemos falando isso. Vou soltar aí para você, olha lá. Com isso eu não estou esquecendo que talvez a maior de todas as heresias da nossa época, que é o liberalismo teológico, começou na Igreja Reformada. Eu não estou esquecido disso, e por isso que eu disse que ao fazer essa crítica eu estou consciente de que também no outro lado houve essa abertura para o liberalismo teológico, que matou igrejas na Europa e continua matando também. Continua matando. Então, irmãos, essas pessoas, elas, por eu me posicionar contra as doutrinas calvinísticas, e digo mais, heresias, muitas delas, eles se levantam contra mim com ódio, que é um ódio entorpecedor. É como se eles estivessem entorpecidos, eles não conseguem distinguir as coisas. E é um ódio que é ódio pelo ódio sem racionalidade. Tá certo? Então vejam, o fato é que, gostem os calvinistas ou não, no seio do calvinismo nasceu a maçonaria. No seio do calvinismo nasceu este ateísmo que domina a Europa. Inclusive, eu já disse aqui, mas eu repito, quando a gente estuda Nietzsche e outros iluministas, e aí você pode pegar, por exemplo, Spinoza, etc. Aí, você vai ver que o que eles atacam no cristianismo não é o cristianismo arminiano, wesleyano. Eles atacam a cosmovisão de Deus dentro do calvinismo. Então, eles reagem negativamente a isso. Ora, mas séculos antes disso, o rei James da Inglaterra, a Bíblia King James, que ele mandou escrever, inclusive foi esse rei, eu até citei ele no meu livro, ele diz categoricamente, após voltar lá do Sínodos de Dort, ele diz o seguinte, que se é desse jeito que foi colocado aí, nessa confecção dos 5 pontos do calvinismo, não vai precisar o cristianismo de ter inimigos. O calvinismo vai se tornar o pior inimigo do cristianismo. Quem falou isso foi o rei, o King James. Tá entendendo? Então, assim, os frutos dessa cosmovisão, que gostem eles ou não, neguem eles ou não, acaba colocando Deus como autor do pecado, e vários deles falam isso abertamente, entre eles o Gran Conato, o Vicente Cheng e outros. O que acontece? Faz as pessoas ter repulsa de Deus. E estes indivíduos vão pagar por isso, porque eles são responsáveis por estas mentiras, porque o Deus da Bíblia não tem nada a ver com o pecado. O Deus da Bíblia não aceita o pecado nas nossas vidas, nem na sua própria vida. Ou ainda pior, como parte dos seus decretos e mandamentos. Tá certo? Então, assim, esclarecido isso aqui, eu peço para você ficar atento. Se você quiser entrar em contato, meu zap é público, eu mando material para você pesquisar. Eu sempre digo aqui no canal, não precisa acreditar em mim. Vai pesquisar. Agora, as minhas fontes, elas estão aqui à disposição. Você pode até discordar da minha fonte. Como até recentemente alguém fez um vídeo aí, discordando de um dos
livros que eu citei aqui, porque o autor do livro, que é anticalvinista, se suicidou. Então, porque ele se suicidou, pronto. O que ele escreveu sobre Calvino já não é mais verdade. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Vocês estão entendendo o nível que esses caras chegam para tentar, assim, não aceitar a verdade, não ver os fatos, tá? A teologia reformada errou e ela precisa se reformar. E eu entendo que o arminianismo wesleyano é uma evolução dessa teologia reformada. E, aliás, se você voltar no tempo, o arminianismo e o wesleyanismo não eram chamados assim. Todos eram considerados protestantes e todos eram considerados teólogos reformados. Isso é só no século XIX para frente é que essas classificações teológicas foram dadas pelos sociólogos que estudavam a teologia. Mas antes disso, era tudo teologia reformada, tudo teologia protestante. Hoje é que tem essa diferença, tá bom? Então assim, gente, nós estamos aqui ensinando a verdade. E eu faço a crítica onde ela merecer ser feita. Ai, não faça crítica ao calvinismo, porque isto vai fortalecer o catolicismo. Olha, não tem nada a ver com isso. Se o erro está no catolicismo, vou fazer crítica. E aqui o nosso site tem N vídeos e N artigos refutando o catolicismo e vamos continuar refutando o catolicismo. Agora, para refutar o catolicismo, eu tenho que poupar o calvinismo, como aconteceu na reforma. Aconteceu isso lá. Ficaram com medo nessa questão do Sino de Dort de apoiar o arminianismo ou os remonstrantes e dividir a igreja e a igreja católica criar força e tomar o poder a bala contra os protestantes. Então eles resolveram se fechar no calvinismo e isso aí é um exemplo de um erro histórico que nós não podemos cometer hoje aqui. De jeito nenhum. Para refutar o catolicismo, eu não preciso negar as heresias que alguns reformadores cometeram, de forma nenhuma. Se eles erraram, nós não podemos agir como os católicos que tentam encobrir os crimes e as heresias dos seus papas. Se nós formos agir assim, nós estamos no mesmo nível dos católicos e com a mente entorpecida do mesmo jeito. Eu não acho que nós somos assim. Nós somos pessoas salvas em Cristo Jesus e a nossa fé está estribada em Cristo e na sua palavra e não em homens. Pelo menos eu acredito que isso é ser protestante reformado. Se outra coisa, além disso, for ser protestante reformado, então, aí nós temos que rever o conceito, porque eu entendo isso. Eu entendo isso. Quando eu estudo a reforma, eu entendo isso. A bandeira primordial é justamente nós termos essa liberdade e não ficarmos presos a homens, porque caso contrário, nós não somos melhores que os católicos. Tá bom, gente? É isso aí. Eu farei outros vídeos, viu? Tem muito fake news por aí, eu vou refutando aqui, é que me falta tempo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e fique atento com estes falsos profetas fingidos aí de crentes protestantes. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.